Mateus 14. Por aquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos sobre os feitos de Jesus. E disse aos seus servos: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e, por isso, nele operam poderes para fazer milagres. Porque Herodes tinha mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na prisão. Isso por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João o havia advertido, dizendo: Não te é lícito esposá-la. Herodes, portanto, queria matá-lo, mas temia o povo, pois este o considerava profeta. Mas, tendo chegado o dia da celebração do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e muito agradou a Herodes. Por conta disso, ele lhe prometeu, sob juramento, conceder qualquer pedido que ela desejasse fazer. Foi então que ela, influenciada por sua mãe, pediu: Dá-me aqui, no prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou angustiado. Contudo, por causa do juramento e da presença dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedira. Então mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a entregou à mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. E foram contar a Jesus o que havia acontecido. Assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo, e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este é um lugar deserto, e já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes respondeu: O povo não precisa ir embora. Dai-lhes vos mesmos algo para comer. Ao que eles replicaram: Tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhes disse: Tragam-nos aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou, então, os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes serviram as multidões. Todos comeram até ficar satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: É um fantasma! E gritavam de medo. Mas, imediatamente, Jesus lhes disse: Tende bom ânimo. Sou eu. Não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: Vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, divulgaram a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram todos os enfermos. Suplicavam então a ele que ao menos pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram ficaram plenamente sãos. Então alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, foram até Jesus e questionaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Ponderou-lhes Jesus: e por que transgredis vos também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou:
honra a teu pai e a tua mãe, e ainda, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe seja punido com a morte. Contudo, vos dizeis que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, oferta é ao Senhor a ajuda que de mim devias receber, esse jamais estará obrigado a honrar seu pai ou sua mãe com seus bens. E assim invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Então, Jesus conclamou a multidão a aproximar-se e pregou: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isto sim, corrompe a pessoa. Então, aproximando-se dele os discípulos, avisaram: sabes que os fariseus se ofenderam quando ouviram essas tuas palavras? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. Eles são guias cegos guiando cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então, pediu-lhe Pedro: explica-nos a outra parábola. Ao que Jesus replicou: também vos não compreendeis até agora? Não entendeis ainda que tudo o que entra pela boca desce para o estômago, e mais tarde é lançado no esgoto. Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam uma pessoa impura. Porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele, clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então, os seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento sua filha ficou sã. Partiu Jesus dali e foi para a orla do mar da Galileia. E, subindo a um monte, assentou-se ali. Então, multidões dirigiram-se a ele, levando consigo mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, e os colocaram aos pés de Jesus. E ele os curou. O povo ficou atônito quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos enxergando. E louvaram o Deus de Israel. Chamou Jesus os seus discípulos para dizer-lhes: tenho compaixão destas muitas pessoas, pois há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Não quero mandá-las embora em jejum, porque podem desfalecer no caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde poderíamos encontrar, neste lugar deserto, pães suficientes para alimentar tantas pessoas? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Ao que eles responderam: 7, e mais uns pequenos peixes. Ele mandou, então, que o povo se assentasse no chão. Tomou os 7 pães e os pequenos peixes e deu graças. Em seguida os partiu e os entregou aos discípulos, e estes distribuíram à multidão. Todas as pessoas comeram até se fartarem. E foram recolhidos 7 grandes cestos, cheios de pedaços que haviam sobrado. E assim, os que comeram eram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. A seguir, Jesus se despediu da multidão, entrou no barco e foi para a região de Magadã. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e, para o provar, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Então ele lhes ponderou: quando começa a entardecer, dizeis: haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. Ou, pela manhã, dizeis: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho nublado.
sabeis, com certeza, discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos. Esta geração perversa e infiel pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será concedido, a não ser o sinal de Jonas. Jesus se afastou, então, deles e partiu dali. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. E Jesus lhes falou: estejais alerta, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Entretanto, eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pães. Percebendo a desavença, Jesus indagou: por que discordais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pães? Não compreendeis até agora? Nem sequer lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantas cestas recolhestes? Nem dos 7 pães para aqueles outros 4.000 e de quantos cestos recolhestes? Como não entendeis que não vos falava a respeito de pães? E, sim, tende, pois, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Compreenderam, então, que não lhes dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas que se acautelassem da doutrina dos fariseus e saduceus. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga, Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas. Pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. E, então, ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. A partir daquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se Jesus repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas, sim, os homens. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou, o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com suas obras. Com toda a certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente, surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus. Expressando-se Pedro, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo: Este é o meu filho amado em quem me regozijo. A ele atendei. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Então Jesus, aproximando-se deles, tocou-os e disse: Levantai-vos, e não temais. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão que tivestes, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E os discípulos lhe perguntaram:
Então, por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Ao que Jesus lhes respondeu: Elias, com certeza, vem e restaurará todas as coisas. Eu, todavia, vos afirmo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Os discípulos entenderam, então, que era a respeito de João Batista que ele havia falado. Ao chegarem onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes cai no fogo, e outras tantas, na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então Jesus exclamou: Ó geração sem fé e perversa! Até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei-me aqui um menino. E Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Então os discípulos chegaram-se a Jesus e, em particular, lhe perguntaram: por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda a certeza vos afirmo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. E nada vos será impossível. Contudo, essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. Ao se reunirem na Galileia, compartilhou com eles, dizendo: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Então, profunda tristeza abalou os discípulos. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram: o vosso mestre não paga o imposto das 2 dracmas ao templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe primeiro: Simão, qual a tua opinião? De quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu Pedro. Ao que Jesus concluiu: logo, estão os filhos livres dessa obrigação. Entretanto, para que não os escandalizemos, vai a um mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Retira aquela moeda e entregue a eles para pagar o meu imposto e o teu também.